Pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Sistema Cardiovascular, tá? Nós vamos estar falando hoje da segunda parte desse conteúdo. Reprisando um pouquinho o que foi falado na aula passada, então o Sistema Cardiovascular, ele é composto pelo coração e pelos vasos sanguíneos, né? Lembrando que vasos sanguíneos nós vamos ter as artérias, que são ricas em sangue arterial, que vão conduzir o sangue oxigenado pelo corpo, tá? Nós vamos ter as veias, que são responsáveis pelo transporte do sangue venoso ou sangue desoxigenado, tá? Pelo corpo também. E os capilares sanguíneos, que levam os dois tipos de sangue. Pessoal, então nós estamos agora na estrutura do coração, tá? Nós estamos de novo aqui na estrutura do coração. Vamos estar trazendo um pouco do que foi falado na aula passada. Então, nessa imagem a gente consegue ver o coração, né, com as suas 4 câmaras, os 2 átrios e os 2 ventrículos, né? Então, as câmaras de cima, os quartos de cima sempre vão ser chamados de átrios, de baixo sempre de ventrículo. Eu tenho o átrio direito e o ventrículo direito, tá? E tenho o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. O sangue sempre vai entrar no coração pelo átrio direito, sempre, isso é regra, tá? E como que ele chega nesse local? Ele sempre vai entrar no coração pelas veias cava superior e inferior, tá? Da veia cava superior e da veia cava inferior vão levar o sangue venoso. Vocês estão vendo que a estrutura que está ligada a eles é um azul, tá? Um caninho azul. Então, sangue venoso para dentro do átrio direito. Do átrio direito, esse sangue vai para o ventrículo direito. Entre essas duas estruturas, vai ter aquela portinha no meio, tá? Que é chamado de válvula, tá? A válvula que liga o átrio direito ao ventrículo direito é a válvula tricúspide, tá? Esse sangue do ventrículo direito, ele vai para o pulmão. Nessa imagem não aparece, depois eu vou mostrar outra que aparece, tá? Lá no pulmão ele sofre um processo e ele vai retornar para esse coração pelas veias pulmonares, que já estão do outro lado, aqui do lado direito nosso, de quem está vendo na imagem, mas no coração é o lado esquerdo, tá? Das veias pulmonares, eles vão desembocar na onde? Eles vão entrar no átrio esquerdo, tá? Do átrio esquerdo, esse sangue passa para o ventrículo esquerdo, tá? Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo também tem outra válvula, tá? Uma outra portinha. Aqui não aparece o nome, mas tem. Que é a válvula mitral ou bicúspide, tá? Bicúspide ou mitral. Do ventrículo esquerdo, aí o sangue vai para a aorta, a artéria aorta, que é essa que está bem no meio, tá? Então, aqui eu trago novamente o coração fechado. Essas outras estruturas a gente ainda vai conversando, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais pra frente. Então, aqui para vocês entenderem, nessa imagem dá para ver melhor. O átrio direito, o sangue vai para o ventrículo direito. No meio deles, entre eles, a gente vai ter uma válvula ou válvula, tá? A válvula que liga o átrio direito ao ventrículo direito é a válvula tricúspide, tá? Daí o sangue vai para o pulmão ou para a artéria do tronco pulmonar, tá? Que é uma estrutura que passa acima, que não sei se vocês conseguem visualizar na imagem já. Entre o ventrículo direito e o tronco pulmonar, eu também tenho uma outra válvula, que é chamada válvula pulmonar, ou válvula do tronco pulmonar também, tá? Para que servem essas válvulas, gente? Elas têm a função de impedir o refluxo. Vocês conhecem alguém que tem refluxo, que come, daqui a pouco a comida começa a voltar? Essa válvula é a mesma coisa, ela impede o refluxo, mas é o refluxo do sangue, tá? Então, a partir do momento que o sangue entrou dentro do ventrículo direito, ele não consegue voltar para o átrio direito, tá? Ele sempre vai seguir o mesmo fluxo. E o que impede esse refluxo, que esse sangue volte para a camada anterior, né, para a câmara anterior, é essas válvulas, tá? Então, vai do tronco pulmonar, da artéria do tronco pulmonar, nós vamos lá para o pulmão, do pulmão ele volta pelas veias pulmonares, vai desembocar onde? No átrio direito. Do átrio direito, esse sangue vai para onde? Para o ventrículo direito. Entre o átrio direito e o ventrículo direito, eu tenho outra válvula, tá? A terceira, que é chamada de mitral, tá?
do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, que é o local onde o sangue vai sair do nosso coração, eu tenho mais uma outra válvula que vai ligar, tá? Que é a válvula aórtica, tá bom? Estão conseguindo visualizar? Agora vamos pôr esse coração para funcionar, né? Olha lá ele funcionando. Essa imagem, gente, dá para ver certinho as válvulas, tá? Vocês percebem que existem duas que ligam os átrios aos ventrículos, que eu falei da aula anterior, né, que vai fazer essa ligaçãozinha. E eu vou ter mais duas, que uma vai estar no tronco pulmonar, nesse azul que está à frente, e lá atrás no caninho vermelho, que é na artéria aorta, tá? Então, quantas válvulas nós temos no coração? 4, tá? Então, falando um pouco desse coração. Ele se situa, então, ali entre os dois pulmões, bem no meio, tá? Na linha do mediano, do mediastino, na região atrás do osso do externo e à frente da coluna vertebral. Ele tem um pouquinho, 2/3 dele tá mais pro lado esquerdo, tá? Então, até o nosso pulmão esquerdo, ele é um pouco menor, porque o coração acaba ocupando esse espaço. Então, ele tá bem no meio do nosso tórax, levemente para a esquerda. Desta forma, ele tem um formato parecido com um cone, com uma ponta mais arredondada. Mede aproximadamente o nosso punho da mão fechado. Então, se eu fechar os meus dedos, o meu punho da mão é o tamanho do meu coração, tá? Pequeno, né? A gente normalmente tem uma percepção que ele seria maior, não é tão grande, tá? No coração, ele tem o ápice e a base, tá? A base é a parte de cima desse coração, então a parte superior, onde ficam os átrios, tá? E o ápice é a pontinha, tá? A unidade mais inferior, tá? Onde o coração vai estar descansando sobre o diafragma. Não sei se vocês lembram lá na aula de sistema muscular, nós vimos um pouquinho sobre o músculo do diafragma. O músculo do diafragma é o que vai dividir e vai dar de apoio o pulmão e o coração, tá? Vai dividir o tórax e o abdômen. E sobre o músculo do diafragma que o coração está ancorado, que está repousado, tá? Onde ele fica. O coração tem 3 camadas que compõem ele, 3 tipos de tecidos diferentes, tá? Então, nós vamos ter, primeiramente, o pericárdio, tá? Que é a camada de dentro, a camada externa, de fora desse coração, é chamado de pericárdio. Então, ele tem uma fina camada que protege esse coração. É muito comum, gente, pessoas terem pericardite, tá? Tudo que termina com ite é inflamação. Apendicite, diverticulite, colicistite, tá? Tudo que termina com ite é inflamação. Então, pericardite é uma coisa bem comum, tá? Principalmente pessoas que não têm o hábito de escovar os dentes, tá? De fazer higiene oral, higiene da boca de forma correta. As bactérias da boca elas podem migrar e fazer uma infecção no pericárdio, né? Na primeira camada do coração, tá? Morre? Às vezes não, mas é perigoso. Ela tem que internar para poder fazer tratamento. Temos uma camada do meio nesse coração, que é a camada especificamente do músculo cardíaco, daquele músculo estriado cardíaco, tá? Que é chamado do miocárdio. Então, a camada de fora é pericárdio, a camada do meio é o miocárdio. E a camada interna de dentro é chamada de endocárdio, tá? Que é uma camada também diferenciada. Aqui nós conseguimos visualizar melhor, nessa imagem a gente consegue visualizar melhor como que é cada uma dessas camadas. Então, o pericárdio é aquela camada mais fininha, tá? A primeira rosinha ali de fora. Depois a gente vai ter um pouquinho de tecido subcutâneo, gordura e uns vasos. O miocárdio é essa camada mais rosa, grossa, tá, gente? Então, o coração, a parte muscular dele em si, é formada pelo miocárdio, tá? E a parte de dentro, que é essa mais roxinha, né, cheia de vilosidade, cheia de dobrinhas, é chamada de endocárdio. A parede dos átrios são mais finas em relação à parede dos ventrículos, pois eles mandam sangue apenas para o ventrículo, tá? Só apenas para o ventrículo. Já o ventrículo, eles mandam o sangue para outros locais. Então, vocês podem perceber, nós já falamos, que o coração ele é um órgão muscular. O músculo, quanto mais a gente trabalha, maior ele fica. Ele tende a ter uma hipertrofia, né? Com o coração não seria diferente, gente. O coração, o que acontece com ele?
A parte mais hipertrofiada do coração são os ventrículos, que são as câmaras de baixo, porque elas fazem a força efetiva para o coração trabalhar, tá? O átrio ele contrai, mas ele leva o sangue só para o ventrículo, ele só muda de câmara, da parte de cima para a parte de baixo. O ventrículo, logo, ele não vai fazer só isso, ele faz muito mais coisas, tá? O ventrículo direito, quando ele se espreme, ele contrai, ele manda sangue para o pulmão, tá? E o ventrículo direito, quando contrai, ele manda sangue para o pulmão. Então, na hora que tem a contração cardíaca, quando esse ventrículo diminui de tamanho e empurra esse sangue para frente, ele vai mandar o sangue para o pulmão. Já o ventrículo esquerdo, não. Ele vai mandar o sangue para todo o coração, que é aquela situação que o sangue vai passar pela artéria aorta ali, daquela região ali da artéria da aorta, ele vai para o corpo inteiro. Tá? Então, eles fazem muito mais forças que o átrio. Logo, eles vão ter uma camada de músculo muito mais grossa. Nas primeiras imagens, depois, se vocês quiserem voltar, dá pra ver, tá? Aqui eu trago para vocês as veias e as artérias e os capilares, tá? As veias, elas têm uma diferença, né, anatômica. Eu tenho uma diferença anatômica entre veia, artéria e capilar. Visivelmente vocês conseguem ver aqui que a veia ela tem uma camada muito mais grossa, tá? Por que que aqui a artéria tem uma camada mais grossa. Por que que a artéria tem uma camada mais grossa? Porque ela tem que suportar a pressão da contração do coração, tá? Por isso que quando a gente pega aqui no nosso punho com os dois dedinhos em cima do osso do rádio, eu sinto pulsar, tá? A pressão arterial ela está presente apenas dentro das artérias. Então, para o sangue ser empurrado do coração para o corpo inteiro e não rasgar as estruturas, a camada da artéria, da parede dessa artéria, ela tende a ser mais grossa, tá? Para suportar a pressão. A veia, logo, é o inverso, né? Você vê que a veia, a camada dela é um pouquinho mais fina, porque ela não tem necessidade de ser tão grossa, tá? E os capilares, eles são terminações mais sensíveis, mais fininhas, porque o principal objetivo deles é levar oxigênio para os tecidos, tá? Então, eles vão ter um outro formato e cumpre a função deles, tá? Além disso, o capilar é o local onde liga a artéria à veia. Então, lá no final da estrutura, a artéria está levando oxigênio. O oxigênio da artéria, daqui a pouco, entrou na estrutura do capilar. Chegou lá no final do capilar, levou oxigênio. Na hora que ele volta, ele já volta para a veia. Então, o capilar, ele é a ligação entre artérias e as veias, tá? Isso acontece em todos os locais do corpo, tá, gente? Mas principalmente nas extremidades do corpo. Então, na mão, no pé, em locais menores, tá? Onde a artéria e veia não conseguem chegar. Então, o local de ligação. Quem faz a ligação entre as veias e as artérias é o capilar. Aí, aqui exemplificando para vocês como essa distribuição dessas artérias e dessas veias, tá? Tem no corpo inteiro, gente. Tem umas mais grossas, tem umas mais finas, mas no corpo inteiro vai ter, tá? Porque sem o oxigênio que essas estruturas levam, e outras coisas que estão aí dentro, que a gente já viu, tem hormônio, tem nutrientes, tem os gases, né? Tem restos metabólicos, tem um monte de coisa aí dentro, tá bom? Vai circular pelo corpo todo. Aqui eu trago um pouco das estruturas, né, e o nome de cada uma delas. Esse aqui eu vou cobrar de vocês mais pra frente, hoje ainda não precisa decorar, tá? Porque eu ainda vou cobrar, mas vão começando a perceber. Sempre que tiver em vermelho é sangue arterial, então aqui já aparece como sistema arterial. Vocês conseguem perceber que no coração, nessa imagem, vai aparecer só o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo e já a artéria da aorta, né? Por quê? É porque depois que volta do pulmão que o sangue vai ser arterial. Então, outra parte do coração aqui não aparece, tá? Porque da outra parte é sangue venoso, sangue rico em gás carbônico, tá? As veias também estão presentes no corpo inteiro, né? É a mesma coisa das artérias. Onde tem artéria também tem uma veia, tá? Aqui vai aparecer a outra parte da estrutura. Vocês veem que é muito parecido? Porque sempre no local que tem uma artéria vai ter uma veia, tá? Então, tudo muito próximo. Aqui tem algumas das veias que vão trazer sangue da cabeça, tá? Lembrando o seguinte, a artéria leva, a veia traz, tá? Então, o transporte de ida, de levar, saiu do coração e está levando esse oxigênio para o corpo,
é através de artéria. Na hora que volta, quem está trazendo de volta é as veias, tá? Então, esse que a gente vê no pescoço aí é jugular, tá? Que é possível ver mesmo, a pessoa às vezes assim, quem não é gordinho já dá pra ver. Pessoas às vezes mais obesas ou mais morenas é um pouquinho mais difícil, tá? Mas dá pra ver no pescoço. Esse sangue tá voltando do coração, da cabeça, tá? Tem uma que leva? Tem uma artéria que leva, que chama carótida, tá? A carótida leva e a veia jugular traz de volta esse sangue. Agora eu vou falar um pouquinho sobre ciclo cardíaco, tá? Então vocês já aprenderam as estruturas. Agora vocês vão aprender o funcionamento. Então, o coração, ele ocorre, né? Começa a funcionar a partir da primeira batida dele, tá? E vai até o dia da nossa morte, né? Essa função dele de contração e relaxamento é chamada de ciclo cardíaco. Dentro do ciclo cardíaco eu tenho duas funções específicas, a sístole e a diástole, tá? Sístole é o quê? Quando o coração está contraído. Nessa imagem aí, nesse grifo dá para ver. Quando esse coração está contraído, quando o ventrículo diminui do tamanho, lembrando que ventrículos são as câmaras de baixo, é quando o sangue está sendo empurrado para dentro do pulmão ou para o corpo todo, tá? E a diástole é vista como uma fase de relaxamento desse corpo. Então, do coração. Quando esse coração está relaxado, é chamado de diástole. Então, sístole contrai, diástole relaxa. Sístole contrai, diástole relaxa. E assim vai nesse ciclo, tá? É a ad eterno, até chegar a hora da nossa morte. Dentro do ciclo da sístole, que é a contração, o principal objetivo é ejeção, tá? O que é ejeção? Jogar esse sangue para frente, tá bom? Então, na sístole, há uma contração que vai jogar esse sangue para frente. Quem contrai mais, como nós já tínhamos falado antes, vai ser o ventrículo, tá? O ventrículo, ele faz uma contração em que o sangue é empurrado para fora, tá? Ejetado para fora desse coração ou para dentro desse pulmão. O átrio, gente, ele não tem uma contração efetiva, tá? Ele tem uma contração isovolumétrica, que é o nome que aparece aqui acima, tá? Que ele vai fazer o quê? Ele só vai auxiliar esse sangue descer para os ventrículos, tá? Ele não tem uma contração efetiva. E a diástole é a fase de relaxamento, tá? Ela dá um tempo para o coração, relaxa as estruturas para se encher novamente de sangue e voltar ao estado de sístole. Então, isso aqui é sempre na continuidade. Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, tá? Não para. Para terminar o assunto de hoje, nós vamos falar então das válvulas ou das valvas que eu já falei, né? Eu expliquei naquela primeira parte que nós temos então 4 válvulas no corpo. 2 que vão ligar o átrio ao ventrículo, né? Direito e depois esquerdo. Então, 2, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. E eu vou ter mais 2 que vai estar sobre o tronco pulmonar e sobre a artéria da aorta. Tá? Então, eu tenho 4 válvulas, tá? Só que essas válvulas são divididas em modelos. Então, só existe 2 tipos de modelo de válvulas. Eu tenho as semilunares e as atrioventriculares, tá? Então, dentro das atrioventriculares, os nomes já falam, atrioventrículo. Então, são aquelas válvulas que ligam o átrio ao ventrículo. Do lado direito, eu vou ter a válvula tricúspide, que liga o átrio direito ao ventrículo direito. E do lado esquerdo, eu vou ter a mitral, que liga o átrio esquerdo ao ventrículo esquerdo, tá? Então, tipo da válvula é atrioventricular. Quais são as válvulas que são atrioventriculares no corpo, né? No coração? A tricúspide e a mitral, tá? Eu vou ter também as válvulas semilunares, tá? Elas recebem esse nome, gente, porque elas são válvulas de formato diferente. Nessa figura abaixo, né, aqui desse slide, vocês conseguem perceber a diferença? As 2 válvulas de cima são a tricúspide e a mitral. Elas são válvulas maiores, tá? E a válvula aórtica e a pulmonar, elas são válvulas menorzinhas. Elas parecem uma lua cheia, tá? Enquanto a outra é bem mais extensa, mais larga, tá? Então, as semilunares, elas vão impedir o refluxo do sangue das artérias para os ventrículos, tá?
Quais são as válvulas semilunares? Eu vou ter a válvula pulmonar, que liga o ventrículo direito ao tronco pulmonar, e tenho a válvula da aorta, que liga o ventrículo esquerdo à artéria aorta, tá? Difícil, gente? Por hoje é só, tá? Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.